Aí acaba a Dwapara Yuga, começa a Kali Yuga, que é a pior de todas as fases. Onde as pessoas, é a época onde as pessoas nascem muito materialistas. As pessoas nascem violentas, com a memória muito curta, com a estatura corporal menor, porque dizendo que nas outras eras, quanto mais antigo, maior era a estatura do ser humano. E nessa aqui tá menor, tá pequenininho. E as pessoas esquecem muito rápido as coisas. Por causa disso, Deus se manifesta através de um avatara editorial. Essa tradição que era oral não iria ser possível mais na Kali Yuga, porque ninguém ia ter memória para gravar tudo aquilo. Então Vyasadeva aparece do ventre de Satyavati, e ele pega esse conhecimento védico que já existia e divide em vários ramos. E ele escreve, né? O Mahabharata, exatamente, não foi Vyasadeva que escreveu, ele só ditou. Quem escreveu foi um semideus, que o pessoal normalmente conhece. É um semideus que tem a cabeça de elefante, Ganesha. Tá. Ganesha que escreveu. Tá. Ele foi ditando e Ganesha foi escrevendo. Né? Então, na Kali Yuga, então, precisou ser escrito. E Vyasadeva escreveu. Escreveu o Mahabharata, escreveu os Upanishads, os Puranas, os Itihasas. Né? E sendo assim, ele também teve seus discípulos. E ele explicava para os discípulos, porque o que acontece? Se eu escrevo uma coisa para você, você pode entender de uma forma diferente do que eu quis falar. A minha interpretação. A sua interpretação. Então o que acontece? Eu posso escrever uma coisa, só que você pode viajar naquele negócio. Então o Vyasadeva, ele fazia o negócio, ele explicava como entender as escrituras. Tá. Ele dava a chave para abrir o castelo do conhecimento védico. Tá, entendi. Ele ia pelo caminho primeiro da interpretação. Não, as duas coisas juntas. Ele dava a literatura, falava, vendo essa parte aqui, isso significa isso. Tá. Dava a chave do conhecimento. Por isso que o guru não é guru, é guru em sânscrito, né? O guru é uma figura importante, porque ele dá a chave da interpretação da escritura para você. Ah. Porque o que acontece? Vyasadeva foi o autor. Ele é a pessoa autorizada a falar da escritura. Por que autorizado? Porque é autor. Então ele tem autoridade para falar. Ninguém mais do que o próprio autor conhece a interpretação original dessa escritura. Então ele explica para o discípulo. Aí o discípulo vira mestre. E tem seus discípulos. Passa o livro e passa a explicação junta. E assim sucessivamente. Porque senão acontece um problema, que eu vejo muito, inclusive, com a Bíblia, tudo. Que é a pessoa pegar a Bíblia e acorda de manhã e fala, tive uma interpretação que veio de Deus hoje. A livre interpretação. E aí já monta uma igreja e já vai dar uma nova versão, né? Revista ampliada e distorcida, né? Fruto do capricho pessoal dessa pessoa, que talvez em alguma medida esteja certa, mas com certeza em alguma medida vai estar errada, né? E esse que é o problema, né? Então, a garantia que você tenha uma escritura e que está entendendo ela é porque ela é acompanhada da interpretação de acordo com a sucessão discipular. Tá. Então, se você pega o Bhagavad Gita, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. E o celeiro disso tudo foi a Índia. A Índia foi a região... A região, espaço geográfica. Geográfica, onde esse conhecimento apareceu.
Tá. Então, quando você tem um acesso a esse conhecimento, o fio condutor, ou seja, o veículo, é através da cultura indiana. Tá. Mas não tem nada a ver. Porque o conhecimento espiritual, ele é absoluto. Ele é ilimitado, infinito. A cultura indiana, não. A cultura indiana é humana. Produzida por homens. Exatamente. Então é bom que fique muito claro isso, para não achar que porque uma coisa é da Índia que ela é sagrada. Tá. Então você às vezes vê esse tipo de pensamento em algumas pessoas. Aqui. Tá. Eu não sei se vai dar para ver. Aqui é a sucessão discipular. Tá. Desde Krishna até Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é essa pessoa aqui, que é o fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Tá. Que Então, é os Hare Krishna. que são os Hare Krishna, que é o movimento Hare Krishna como ele apareceu nos Estados Unidos. Tá. Então esse é mestre desse, que 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 é mestre desse, até chegar em Prabhupada. Então de Krishna até Prabhupada. E essa sucessão são de homens que pisaram nesse planeta. E que E alguns viveram deles são avataras. a ação. Aqui, Tá. você vê aqui, ó, Vyasadeva. Vyasadeva é o quarto na sucessão discipular. Tá. Então, Vyasadeva, que escreveu toda essa literatura, ele é o quarto elemento aqui nessa sucessão discipular. E isso Por que ele pôs isso aqui? Porque essa é a garantia de que a interpretação desse livro que nós estamos dando não é caprichosa. Entendi. Não foi tirada da cabeça desse... Porque muita gente acha que o movimento Hare Krishna foi esse velhinho que criou nos anos 70 para os hippies. É isso. Não é isso. O popularmente, Popularmente o é lugar isso. comum é esse. Popularmente foi isso e foi muito divulgado. E criou-se toda construiu-se todo um preconceito e um estereótipo muito negativo. Concordo com você. Na década de 80 eu lembro muito disso. Não, comigo aconteceu isso. É. Quando eu era criança, e eu já gostava de coisas orientais, Tá. porque meu pai teve um problema digestivo, ele ia operar do estômago, e ele morria de medo de médico. Aí falaram, olha, yoga faz bem, cara. Nossa. Só que meu pai, cara, trabalha... Imagina, você sabe o que era um computador nos anos 70? Não dá nem pra imaginar. Meu pai trabalhava com computador nos anos 70. Ele ficava com o bip. Todo mundo achava que ele era médico, porque era uma coisa incrível. E aí meu pai ia operar o estômago. Só que daí falaram para ele, ó, faz yoga. Ele não tinha tempo para ir na academia. O que ele fez? Foi na livraria, comprou uma meia dúzia de livro de Hatha Yoga e começou a praticar sozinho em casa. A parte filosófica e tal, ele desprezou. Desprezou assim, e pegou só a parte prática e começou a fazer os asanas, os pranayama. Cara, ele ficou bom. Sério. Sarou. Não precisou operar. E outra coisa, ele ficou com os pulmões poderosíssimos. Meu pai fazia uma façanha que eu nunca vi ninguém fazer. Ele pegava, sabe essas bolsas de água quente de borracha? Aquelas bolsas assim? Sim. Ele pegava aqui, tirava a tampa, assoprava, até estourar. Pá! Nossa. Aquilo tem uma resistência Poxa, é enorme. incrível, cara, sabe? Até os 70 anos de idade ele estava estourando bolsa de água quente ainda. Só que ele ficou bom. Aí ele parou de praticar, deixou os livros lá, e eu que peguei os livros. E começou a ter contato. E comecei a ter contato. Você era bem jovem, professor, quando você... Quando eu comecei a ver esses livros, eu era adolescente. No caso, iniciado do Hare Krishna, ou é iniciado a palavra correta? É, iniciação. Tá. E você foi jovem, iniciado? Como foi? Não, eu comecei minha vida espiritual pelo ocultismo. Ah, é? Por incrível que pareça. Foi por outro viés. Por outro viés. Eu fui esotérico. Tá. Entrei para a Sociedade Teosófica. Tá. Madame Fiquei muito Blavatsky. tempo lá. Blavatsky. Né? A doutrina secreta. Tá. Estuda a doutrina secreta. Depois fui para Rosa Cruz. Tá. Fiquei no Rosa Cruz. Aí fui
dentro do Rosa Cruz e da doutrina, tinha gente que frequentava ela também, que também pertencia a irmandades ocultistas. Tá, Assim, fechadas. entendi. E me levaram para algumas dessas aí. E eu fiquei até em algum tempinho. Então eu comecei pelo ocultismo. E se você pegar a doutrina secreta, Blavatsky, ela tá comentando sobre as instâncias dos livros de Dziam. Mas ela faz comparações com a Torá, com os livros budistas e também com a literatura védica. Ela fala bastante. Inclusive, a sede da Sociedade Teosófica é na Índia. Né? Ela teve uma passagem pela Índia. Sim, claro. Intensa, né? Pela Índia, pelo Tibete, por toda aquela região lá, ela viajou bastante. Sim. E aí eu comecei a ler lá e assim, eu vi que o negócio do védico era forte ali. Inclusive, a sede é na Índia. Pô, não é à toa, né? Só que o que acontece é que eu percebia que a Blavatsky, ela, quando falava das escrituras védicas, ela falava já sob o prisma dela. Eu falei, não, eu vou procurar beber da fonte. Tá. Na verdade, eu comecei pelo budismo. Tá. Eu fui começar a procurar o budismo, porque ela fala também bastante do budismo. Sim. E aí eu me afastei do ocultismo e fui para esses lados aí. E aí comecei em alguns templos budistas, pratiquei meditação zazen, sotozen, enfim. Mas aí eu percebi também que o budismo nasceu dentro da cultura védica. É interessante. Jesus, ele era judeu. O cristianismo nasceu dentro do judaísmo, não é? O budismo nasceu dentro da cultura védica. O budismo está para o cristianismo, assim como o judaísmo está para a cultura védica. Tá vendo? Então, aí eu falei, pô, então eu vou beber mais na fonte ainda. Eu vou para a cultura védica. E aí eu entrei para a cultura védica, só que eu entrei para uma escola impersonalista. A escola impersonalista, por que chama impersonalista? Porque ela diz que Deus não é uma pessoa. Deus é uma energia, uma luz que emana e que nós temos a origem nessa luz. Nós somos mônadas, fótons dessa luz. E que o processo espiritual é retornar para a luz, se fundir nessa luz. Então você é Deus e você vai se fundir com Deus. Só que não é uma pessoa. É uma energia. É uma energia. Uma massa. Então, eu comecei por aí.